Olá a todos, eu sou o Júlio Cavalcante e hoje eu estou aqui para falar um pouco de contabilidade de custos e mais especificamente sobre produção por encomenda de longo prazo. Bom, contextualizando um pouco, a produção por encomenda de longo prazo, ela vem da produção por ordem, que é um método de análise contábil que permite a gente entender como vai ser registrado em longo prazo os respectivos custos que uma empresa tem. Que devido aos longos períodos que a gente tem do processo de produção até a entrega, a gente tem a necessidade de apropriar os custos e as receitas de maneira diferente, tanto na perspectiva temporal quanto na hora do desempenho financeiro. Esse tipo de análise vai possibilitar a gente compreender como os custos impactam dentro da empresa, tanto na parte de prejudicar, quanto até na parte de melhorar o desempenho da empresa na hora de vender a longo prazo sua encomenda. E além disso, a gente consegue ter o controle produtivo melhor sobre o que está acontecendo dentro da empresa. Bom, falando agora da aplicação contábil desse conceito, a gente tem uma conta especificada para essas encomendas que a gente vai apropriar os respectivos custos até o momento que foi utilizado, que está no momento temporal ocorrido, a gente registra todos esses custos até o momento que a ordem é encerrada, ou seja, até o momento que o produto ele termina de ser processado e ele vai para o nosso estoque ou vai para a nossa entrega. Pode ser um produto, pode ser um serviço, então isso acaba mudando para o tipo de empresa que está olhando essa análise contábil, o tipo de produto, serviço que ela quer vender para nós. Após o lançamento, né, no estoque, a gente registra também, né, no CMV para poder completar, né, o processo da cadeia produtiva, o processo de finalização do que estamos produzindo dentro da empresa. Aí a gente pode disponibilizar para entrega, ou no caso que a gente aborda aqui, que é a entrega de longo prazo, a gente já entrega o produto feito na mão do cliente e que permite a gente já finalizar todo o processo comercial que a empresa está utilizando. Bom, e a gente também registra durante o tempo, né, os custos do período corrido, né, até a sua finalização. É importante pontuar isso novamente, porque por mais que seja de longo prazo, que não esteja tendo a receita, a gente vai ter que adaptar isso para um novo conceito, uma nova análise contábil, até a finalização do produto e sua respectiva entrega. Bom, é importante a gente ter esse tipo de registro, essa diferenciação, porque permite a gente analisar melhor, né, a nossa produção por encomenda. Essa diferenciação temporal que a gente traz nessa nossa nova análise de longo prazo, ela permite a gente lançar tanto as despesas quanto os custos diretos e indiretos na alocação correta da análise contábil dos nossos lançamentos até o final, né, do nosso serviço, até o final da nossa realização contábil e do nosso processo de entrega do acordo que a gente finaliza, que a gente acaba combinando com nossos clientes, com outras empresas. Dentro do registro contábil, a gente também tem a necessidade, né, do longo prazo, que é o que a gente debate aqui, a gente lançar durante o período uma proporção dos custos ocorridos e, respectivamente, quando a gente for falar um pouco mais para frente das receitas, também tem que trazer essa proporção. Essa análise ela permite esse tipo de lançamento que a gente faz dentro do longo prazo, permite a gente analisar os critérios, né, dos gastos que ocorrem nesse processo de longo prazo até a finalização do produto e manter mais fidedigno ao contexto contábil até a própria análise da empresa após todo esse processo. E aí também é importante pontuar aqui algumas coisas que são relevantes, né? Que
a encomenda de longo prazo, ela tem uma complexidade maior. Então, ela abre uma série de questões e de discussões da descrição dos custos que são assumidos durante esse processo dentro do tempo, né? Esse processo produtivo que a gente tem até elaboração final do produto ou serviço. Então, quando a gente vai parcelando durante o período dos custos, vai transformando e diversificando, né, a nossa análise temporal, a gente permite e também disponibiliza a empresa mensurar todo esse processo, todo o produto e o serviço que está sendo destinado tanto ao nosso passivo quanto ao ativo. Como a gente pode ver também, pelo contrato que é firmado durante o processo, não só durante o processo, também no início, esse contrato a gente permite ter esse maior controle dos nossos ativos e passivos, que também impactam nos resultados, nas despesas que assumimos durante o processo de produção dessa encomenda. Então, os prejuízos podem se alterar durante esse tempo e as receitas também se alteram. Isso exige que a gente também possa renovar e fazer algumas mudanças no acordo contratual com o tempo, desde que as duas empresas, né, o cliente e quem está servindo o produto ou o serviço esteja de acordo com esse novo acordo contratual. Normalmente, essas encomendas de longo prazo, elas ocorrem principalmente em empreiteiras e fábricas, que eles trabalham com produtos que geralmente demoram muito para serem terminados e que exigem esses tipos de acordos que já foi debatido até agora na apresentação. Então a gente tem essas obras, né? As obras ou produtos que são feitos que vão sendo registrados parcialmente nos resultados e que acabam sendo descontados nas despesas ou receitas. Alguns exemplos que eu coloco até aqui é o metro quadrado usado, que isso acaba contando pela análise quanto vale o metro quadrado daquele local, da empreiteira, os materiais adquiridos que são transformados em produtos até aquele momento e os resultantes de todo esse processo. E esses resultantes são pré-finalizações do produto e que podem ser mensurados para poder ser registrados em resultados, despesas e afins. É importante destacar um ponto desse tema que tem que levar em consideração é a questão da inflação. As mudanças inflacionárias, né, monetária, econômica do nosso país ou dos países que nós podemos analisar, eles exigem que a gente tenha um olhar mais crítico, um olhar mais severo nas mudanças na nossa moeda. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma preocupação muito grande ao longo prazo, como é o pagamento de longo prazo, é uma mudança às vezes muito brusca do poder daquela moeda e que pode impactar diretamente na nossa receita, podendo causar até outras problemáticas que podem prejudicar a empresa ou até mesmo o cliente se a gente não tomar cuidado com essa mudança dentro da inflação. Além disso, também, a gente leva em consideração aqui todas as definições dentro do pronunciamento do CPC 47. Então, todos os pronunciamentos, todas as regras, normas que tem lá dentro, a gente leva em conta para estabelecer os contratos de longo prazo. Isso possibilita tanto a empresa quanto o cliente ter o esclarecimento mais eficiente possível das ambas as partes de seus direitos e responsabilidades perante aquele contrato, deixando o mais claro possível e também o mais ético para os dois lados. Bom, trazendo aqui uma aplicação prática, né? É algo rápido que eu trouxe aqui, mas que eu acho que dá para compreender bem o que a gente está querendo demonstrar. Um exemplo da questão do longo prazo das encomendas, da produção de longo prazo. Aqui eu criei uma empresa fictícia chamada Iron Figures SA.
A Iron Figures, ela produz action figures, que são estátuas de exclusividade para pessoas que gostam desse tipo de produto. Então, como é algo muito específico, isso acaba causando dentro da empresa uma necessidade de ser encomendas de longo prazo, porque a mão de obra é muito cara dessa empresa e também leva muito tempo para produzir essas estátuas que têm uma exclusividade e um detalhamento muito grande nos seus produtos. Bom, trazendo aqui alguns pontos dos custos que vamos ter e do impacto financeiro que essa empresa tem. Bom, o custo por unidade, né? O preço, o lote que a gente vende é de R$2.000, uma action figure. O preço do lote que vem 10 action figures, 10 estátuas, tem um valor de R$10.900. O custo da mão de obra por hora é R$80 e a carga horária que os nossos funcionários trabalham aqui dentro desse cenário é de 4 horas por dia. O custo da mão de obra total no mês vai ser de 6.400. Os custos diretos da empresa são R$30.000 e os custos indiretos, que são todas as despesas, são de R$10.200. Então a gente faz aqui um levantamento, né? O custo total anual é de R$117.000 e a receita anual estimada, que é você vendendo separado, que cada action figure, é de R$200.000. A gente tem um custo total mensal de R$9.750 e um custo unitário, ou seja, por action figure, de R$975. E a gente tem um custo também que a gente coloca aqui, que não vai ser sempre que ocorre, mas eu coloquei aqui, que vai ser interessante mais para frente no exercício, o custo de armazenamento no estoque, que é de R$2.000. O total mensal produzido de action figures vai ser de 10 unidades e anualmente vai ser de 120 unidades produzidas, com toda essa carga de custos que colocamos aqui nesse exercício prático. Bom, agora trazendo para uma análise de um cliente, do que ele deseja, a gente tem aqui que a empresa, né, uma empresa deseja montar uma lojinha de colecionáveis em certo festival no final de 2021. Dessa maneira, ela entra em contato com a Iron Figures S.A. para fazer a encomenda. O pedido é feito em janeiro de 2020 e sendo encomendado as seguintes peças exclusivas. Antes disso, é bom pontuar que vai ter 2 anos para produzir essas action figures, então é encomenda de longo prazo, então acaba entrando dentro do nosso critério de análise do tema aqui. Bom, ele pede, essa empresa, né, que vai montar essa lojinha, ela pede 5 lotes, lembrando que um lote equivale a 10 unidades de action figures, e então ela pede aqui, 5 lotes de estátuas do Homem-Aranha, 5 lotes de estátuas do Homem de Ferro, um lote de estátuas do Batman e um lote de estátuas do He-Man. O preço final do pacote encomendado é de R$190.800. Esse pacote, a gente utiliza um tipo de análise para definir o preço desse pacote, e essa análise eu vou apresentar um pouco mais para frente e que vai fazer sentido com esses R$190.800 que é exposto aqui como preço do pacote para essa empresa. Bom, trazendo aqui outra parte da questão, é que o contrato ele prevê a utilização do critério de proporcionalidade do custo total no preço da venda, que é adiantado e que vai até 16 meses. Após isso, esse critério deixa de ser considerado. E vamos pagar todo o resto do pacote no final do segundo ano, que é quando temos que entregar. As action figures elas vão ficar prontas em janeiro de 2021, ou seja, vai ficar pronto no começo de 2021, mas elas são só para o final de 2021. Então vai ter a necessidade de armazenar até a entrega e vai ser cobrado R$4.000 para armazenar no nosso estoque, e que a gente viu lá atrás que o custo
para a gente manter no estoque é de R$2.000. Bom, e a gente vai analisar agora, né, a movimentação contábil e o resultado desse tipo de análise contábil que a gente faz aqui, desse tema em questão. Mas antes disso, explicando como que a gente chegou no preço daquele pacote, a gente tem aqui o conceito de proporcionalidade do custo total. O que é isso? Bom, a gente vai apropriar dentro das receitas 150% dos custos totais do período proposto. Ou seja, a gente vai ter um período que, no caso aqui, a gente disponibilizou 1 ano de período para a gente fazer tudo que tem para fazer, para produzir as action figures. E dentro desse período, a gente vai ter que apropriar as receitas dentro de 150% desses custos totais. Então, esse conceito, ele traz uma maneira diferente da gente analisar as encomendas de longo prazo. Então, essa é a diferenciação desse tema, é isso que torna diferente na hora da gente estudar essa temática proposta aqui. Bom, aí aqui trazendo em números, né, o impacto que isso vai ter dentro da empresa e como isso muda. Bom, aqui a gente tem as despesas. As despesas a gente definiu como R$46.800. A gente conseguiu definir ela para os 8 meses. Para 8 meses de produção. 16 meses a gente definiu que vai até 1 ano e depois passa, mas já contou os custos. A gente definiu que vai ter uma despesa com 70.200 e no final do período a gente vai levar em consideração só as despesas com armazenamento das action figures, que é de R$2.000, certo? Bom, então fazendo aqui a 150% das despesas, que são os custos que a gente vai ter, a gente vai chegar no 70.200, que é o que a gente vai apropriar de receita. Apropriando de receita, a gente vai chegar nesse resultado, que seria a receita que a gente vai ter, que vai ser de 23.400. Então, a gente faz essa análise. É importante a gente trazer esse tipo de análise, que é diferente do que a gente faz de costume, porque a gente tem uma maneira eficiente de poder olhar a encomenda de longo prazo das apropriações de despesas e de receitas. A gente torna mais fidedigno a nossa análise contábil e todo o conceito por trás dela. Então, esse 150%, ele permite a gente ter um olhar mais eficiente e controlar melhor como que a gente gasta e como que a gente vai receber proporcionalmente nessa linha temporal, como que a gente vai receber e como isso impacta na nossa empresa. Então, a gente vê aqui, né, vai ser 105.300 após 16 meses de receita, que é o 150% que a gente faz, multiplica. E a gente vê aqui no final do exercício, né, que a gente tem aqui a receita total, que é 194.800, que é o pacote que a gente definiu, mais os 4.000 que a gente cobrou de manter no nosso estoque. E as despesas é a mesma coisa. A gente tem os 117.000, que eram as despesas que a gente já esperava, mais os 2.000 de estoque, que foi pedido pelo cliente, pela outra empresa. E a gente tem um resultado aqui que seria nosso desempenho, seria o nosso líquido, que seria os 75.800, que é o que a gente retirou para nós. Bom, e só trazendo um outro lado rapidamente para encerrar aqui, a questão que eu falei da preocupação com a inflação e como ela muda aqui. Eu defini aqui, como é um exercício de exemplo, eu defini a inflação de 5,6% a 8 meses, então vai se repetindo isso. A gente tem aqui, nos primeiros 8 meses não muda, porque a gente já vai receber, a gente já não vai impactar
porque é o primeiro recebimento. Mas aí quando a gente vê a análise temporal, leva para frente o dinheiro com essa inflação, a gente vê a mudança aqui de 105.300 para 111.196,80 que amplia, que aumenta o valor da nossa receita e acaba ampliando o nosso resultado, aumenta, como a gente pode ver aqui no nosso exercício. Então é muito importante a gente ter um olhar cuidadoso na hora de trazer para o valor presente todos os lançamentos contábeis que a gente faz e ter uma realidade maior do impacto temporal de todos os nossos lançamentos, de todo o nosso processo produtivo dentro da empresa. Bom, era só isso que eu queria falar mesmo, é um tema muito interessante, que dá para a gente trazer vários problemas. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo, e muito obrigado, e até mais.